Olá pessoal, graça e paz. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo. O tema que nós escolhemos trabalhar nesses vídeos, obras e fruto. Queremos continuar compartilhando com você. Comigo aqui o pastor Marcelo. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja conosco. É muito importante você acompanhar esse estudo, porque ele vai ser muito esclarecedor para as nossas vidas, né? Existem determinadas nuances nas coisas que nós vamos interpretando da palavra de Deus, que por vezes nós precisamos nos aprofundar nelas, né? Então esse estudo nós vamos fazer muito disso, viu? Acompanhe essa série toda, compartilha ela com outras pessoas também, que vai ser muito abençoadora. Vamos fazer uma oração para iniciar esse momento então. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, ativa aí se inscreva no nosso canal e ativa a notificação também para continuar recebendo os vídeos e compartilha também o conteúdo porque ajuda que chegue até mais pessoas e abençoar mais vidas também. Vamos orar e aí depois o pastor faz a leitura do texto. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por cada momento que o Senhor propicia nas nossas vidas. E esse momento aqui é muito especial, é muito gostoso porque podemos ler a Tua Palavra, conversar sobre ela, Deus, de uma maneira tranquila, refletindo, Pai, sobre cada palavra, sobre cada ensino que o Senhor tem a nos dar, ó Pai, cada orientação que nós temos a receber do Senhor. Eu peço que nós aqui, primeiramente, sejamos alvo desse ensino, Pai, que nosso coração esteja aberto a aprender e assim também de cada irmão que está ouvindo, que está participando desse estudo em suas casas, ó Pai, que sejam abençoados pela Tua presença e o ensino do Senhor, ó Pai, faça parte da vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. Então vou ler aqui, meus irmãos, Gálatas, no capítulo 5, vou ler o versículo, vou ler o 16, 17 e 18, para a gente ter o contexto, né? Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Bem, no passado a gente falou sobre natureza humana, né? Sim. E natureza espiritual, né? O domínio do Espírito. Hoje tem essa questão aqui, né? Está guiado pela lei ou guiados pelo Espírito de Deus? É interessante isso, né? Acho que a primeira coisa que eu pensei quando eu bati o olho no texto é que se você é guiado por um, você não está no outro. Se você está no outro, você não é guiado pelo um, né? O que Paulo diz é que se vocês já são guiados pelo Espírito, então vocês já não estão debaixo da lei. Então eu fiquei pensando bastante nisso, né? Essa questão... Só um parênteses, Samuel. Se você que está assistindo o vídeo não é acostumado com esse linguajar, às vezes é o primeiro vídeo nosso que você está assistindo, e a gente vai falar lei, você pode falar, não, mas vocês estão falando contra a lei do país, então a gente tem que ser ilegal. Não é isso, não. Nós estamos falando da lei que está contida nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? A lei do Antigo Testamento, tá bom? Quando nós falamos lei, entenda essa lei do Antigo Testamento. E de maneira nenhuma nós estamos incentivando a ilegalidade, né? Mesmo da palavra de Deus, né? A gente vai discorrendo aqui no nosso estudo, mas a primeira coisa que eu fiquei pensando é isso, né? A Paulo fazendo essa demonstração que o ser guiado pelo Espírito Santo, ele é muito mais profundo do que obedecer regras, obedecer a lei, no caso aqui a lei do Antigo Testamento, ela por ela mesma, né? É algo assim, a questão de ser guiado pelo Espírito é algo muito mais profundo do que simplesmente saber o que deve e o que não deve fazer. Eu entendo que
A primeira conotação que eu vejo nessa afirmação de Paulo é isso, né? Guiados pelo Espírito, a gente não fica mais preocupado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, porque a nossa vida já flui de uma maneira diferente. Essas questões, não que elas não são mais importantes, mas já são questões superadas, né? Eu entendo dessa forma esse princípio também. Tem um aspecto muito importante disso, que Paulo, ele nos ensina que a lei não salva, né? Tem pessoas que às vezes perguntam assim para mim, as pessoas lá da época do Antigo Testamento eram salvas no cumprimento da lei. A lei não salva. Paulo diz até o contrário, que a lei condena, que a existência da lei, o código moral da lei, ela comprova a nossa imoralidade, né? Ou a nossa amoralidade. Então a lei não serve para salvar, a lei serve para dizer o quanto nós somos pecadores, né? E ninguém consegue cumprir a lei toda. E pela lei, o salário do pecado é a morte, né? Então quem está debaixo da lei não está debaixo da graça, né? Então também tem esse aspecto. Quem anda pela lei são aqueles também que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque aqueles que creem em Cristo são uma habitação do Senhor, são um tabernáculo do Espírito Santo de Deus, e são aqueles em que o Senhor trabalha para melhorar a cada dia. E daí a gente destacar, né, como a gente estava conversando, o perigo do comportamento religioso legalista. O que é um comportamento religioso legalista? E está cheio de legalista por aí. São pessoas que se preocupam com ações tendo como fim elas mesmas. Então cria um conjunto de regras religiosas com uma coisa pragmática, né? Um conjunto de regras religiosas que, se cumpridas, caracterizam essa pessoa como um bom cristão, né? Então, na nossa cultura, por exemplo, a cultura protestante brasileira, então cria-se uma regra: você tem que ir à igreja todo domingo, tem que ir, é lei, é regra, tem que ir, senão não é crente. Geralmente não bebe, apesar que hoje a turminha está enchendo o potinho, não bebe, não dança, não fuma, não participa de festividades que não são religiosas. Tem outras regras, mas essas são muito fortes, né? Igreja aos domingos, dizimista. Igreja aos domingos, dizimista, não bebe, não fuma e não dança. Uma pessoa pode viver uma vida inteira cumprindo essa regra, essas leis, e ainda assim não ter conhecido Cristo como Salvador. Por que não ter conhecido Cristo como Salvador? Porque ensinaram para essa pessoa que ser cristão não é crer em Cristo, que ser cristão é fazer essas coisas. Se você fizer essas coisas, você está salvo. Isso é legalismo. Sim. O que não significa que a gente não deva obedecer determinadas coisas, não é isso. O cristão é obediente, mas quem está debaixo da graça, guiado pelo Espírito, não é porque cumpre regras pura e simplesmente, mas é porque creu em Cristo, tem fé em Jesus Cristo. É por aí que vem a salvação. Sim. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. A salvação não vem do cumprimento de regras. Aqueles que são salvos em Cristo cumprem regras, mas não porque isso vai salvá-los, porque são obedientes a Cristo. Então é preciso tomar muito cuidado com o legalismo, mas Sim. muito cuidado mesmo, porque o legalismo põe Jesus Cristo de lado.
E Davi, no Salmo 51, escreveu: eu sei que o Senhor não quer sacrifícios, que era um aspecto da lei, porque senão eu faria todos os sacrifícios para o Senhor. Mas como é que ele termina dizendo? Mas eu sei que o Senhor quer um coração quebrantado, que um coração quebrantado, um coração contrito, isso o Senhor não rejeita. Então Davi está dizendo: eu sei que o Senhor não quer legalismo, que o Senhor quer fé, que o Senhor quer quebrantamento, que o Senhor quer humildade diante do Senhor. E é interessante isso, né? Não significa então que quem é guiado pelo Espírito, quem está debaixo da graça e não da lei, vai deixar de cumprir. E você usou alguns exemplos, né? Que são do cotidiano do povo protestante, do povo evangélico brasileiro, né? A igreja aos domingos, o hábito de não se envolver com determinadas coisas, mas não porque se apegar àquilo para que aquilo produza salvação. Mesmo porque nós vivemos uma sociedade muito, muito dinâmica. É muito fácil um dia, os pastores usam o exemplo dos domingos, né? É muito fácil um dia a gente estar num emprego que vai exigir que nós trabalhemos ao domingo e não possamos ir à igreja domingo. E aí? Eu não cumpri a lei, não cumpri a regrinha, então agora eu já não tenho mais salvação porque eu não consegui cumprir a regra. Ou num deslize, em algo que aconteceu na minha vida, eu deixei de fazer, ou eu fiz algo que eu considero errado, que eu sei que é errado. E aí? Então eu não cumpri, agora eu não tenho mais a salvação? Então, estar debaixo da graça é um fator libertador da lei, né? Não significa, mais uma vez, que a lei não é importante, que não é necessário obedecer e seguir algumas questões que estão muito envolvidas com a sociedade, inclusive, né? Mas é a questão o porquê. Por quê? Por que eu vou à igreja todo domingo? Por que eu me dedico? Por que eu dou o meu dízimo? Por que eu oferto na igreja? É porque eu quero algo em troca? É porque eu acredito que se eu não fizer isso eu estou agindo em pecado e Deus não vai me abençoar? Ou é um movimento de gratidão fruto da graça? É um movimento de, Deus já me salvou, Cristo já cumpriu o que eu não poderia ter cumprido e tudo que eu vivo agora, a minha obediência, a minha busca por santidade, é fruto de algo que eu já recebi. Eu vejo que quando Paulo escreve isso, mais uma vez, né, como a gente falou no primeiro vídeo, Paulo ele não está tornando as coisas mais difíceis. Ele está dando uma palavra de libertação para as pessoas. Poxa, seja guiado pelo Espírito Santo, se liberte dessas questões legalistas, dessas questões pesadas, né? Eu gosto muito quando Jesus fala sobre os fariseus, né, que eram aqueles que guardavam até a vírgula, o ponto da lei. E Jesus fala para eles que eles carregam um fardo e colocam sobre outros um fardo que nem eles são capazes de carregar. E não é necessário viver dessa forma, né? A palavra de Cristo, o Evangelho, a palavra da graça, a salvação é libertadora. É libertadora, não é pesada, não é um fardo, não é para tornar a nossa vida enfadonha, triste, sem prazer, sem satisfação. Muito pelo contrário, é uma chave que nos liberta para viver a libertação, a satisfação de uma forma saudável. Eu já vi pessoas dizendo que ser cristão é uma lista de não. É o contrário. Ser cristão é uma lista de sim. Sim para a vida, sim para a alegria, sim para a felicidade, sim para a glória celeste. Eu vou dar um exemplo aqui, Samuel. Acho que você vai concordar comigo. Então pode ser que bastante gente fique bravo conosco. Vou dar um exemplo do que, às vezes, né? Porque às vezes a gente fala sobre legalismo, isso e aquilo e tal. E às vezes a pessoa está lá assistindo, a gente tem esse costume, né? Isso aí eu não faço. Vamos ampliar um pouco. O que é o culto? O culto é um encontro de adoração a Deus. Então, quando a gente vem ao culto, a gente deve vir com esse espírito. Eu vou à igreja adorar a Deus com os meus irmãos e irmãs. Como é que se adora a Deus? Jesus diz que é em espírito e em verdade.
prestar um culto em espírito e em verdade, um culto verdadeiro. Verdadeiramente, eu saio da minha casa para adorar a Deus. Não tenho mais nada colaborando com isso. Eu saio para adorar a Deus. Bom, nesse contexto, nós que somos de uma igreja pequena, temos muitas das pessoas que participam do culto envolvidas em atividades da igreja. O Samuel está rindo aqui que já ganhou o que eu vou falar. Pessoas que estão envolvidas em atividade da igreja, né? Então a gente prega, a gente toca, a gente canta, a gente cumpre as escalas da igreja. Ótimos, faz parte, né? Eu também venho à igreja todo domingo porque eu vou pregar. Faz parte da minha atribuição, da sua. Então, a gente vai à igreja para adorar, e uma das formas de adorar é também oferecendo serviço na casa do Senhor. Mas e quando eu não tenho, entre aspas, o que fazer? Não estou na escala. Não estou na escala. Esse domingo eu não vou pregar, esse domingo eu não vou cantar, esse domingo eu não vou tocar, esse domingo eu não vou cumprir alguma outra atividade na igreja. Qual que é a motivação, então, né? Primeiro, eu vou ao culto. Eu vou ao culto, né? Então, aí, não estou fazendo nenhuma afirmação. Aqui tudo é para reflexão. Então, eu só vou ao culto se eu tenho alguma escala. Então eu estou indo ao culto para adorar ou para cumprir escalas. E de que quando eu não tenho escalas, eu não preciso ou não vou ao culto. A reflexão é: isso pode ser considerado um culto verdadeiro? Uma adoração verdadeira? Adoração em espírito. Isso, em espírito é verdade. Quando eu estou aqui muito mais preocupado com o trabalho que eu tenho que fazer do que com a adoração a Deus. Né? E existem muitos de nós crentes que só vão na igreja se tiver alguma escala, Samuel. Sim. E de fato... Isso, né? Em todo lugar, viu? Isso aqui na nossa igreja, isso em outras igrejas, isso em todo lugar. Se não tem escala, não vai na igreja. Se tiver na escala uma vez por mês, é uma vez por mês que vai na igreja. Isso é ou não? Pode ser isso um culto verdadeiro? Um verdadeiro adorador? E para o pessoal não achar também que a gente está só dando essa perspectiva para outros pensarem, acho que é uma reflexão pra nossa gente também. Começa em nós. Quantas vezes deu vir para a igreja e está envolvido com tanta coisa, com som, com transmissão, com louvor, liturgia, e lá pelo meio do culto que eu vou parar para pensar, caramba, estou tão preocupado com o que fazer que eu deixei passar boa parte do culto e não me devotei, não me coloquei diante de Deus, não me apresentei em espírito, em verdade, com o coração calmo, apenas pensando nisso, né? Porque infelizmente a gente se pega muitas vezes nessa cilada, né? De achar que o serviço, o que eu estou fazendo, aquilo que eu estou, que a gente gosta de falar de obra, né? Nossa, eu estou envolvido na obra do Senhor. Que aquilo é o que garante para nós o retorno, que é o que garante a salvação, que porque eu faço, porque eu sou, porque eu estou, eu vou ter aquilo em troca, né? E o que Paulo está falando é que não, que nós não somos mais, não precisamos mais dessas coisas para conquistar algo. Nós já temos, Cristo já nos deu. No nosso movimento de servir, nosso movimento das boas obras é um movimento de gratidão. É um movimento contrário, né? A gente não faz para receber, a gente faz porque recebeu, porque já temos. E você falou disso, que inclui nós também. Vou dar um exemplo meu. De vezes, Deus está doente,
mal. Que o melhor seria ficar em casa se cuidando. Mas não, eu vou na igreja porque eu tenho que pregar. Porque eu tenho que pregar. Né? Isso não está certo. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que adorar. Esse é o motivador. Né? Esse é o motivador. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que adorar. Adorar. No meio da minha adoração eu também trabalho. Mas talvez seja essa a questão. Por que eu tenho que ir para a igreja? Nós temos que vir à igreja para adorar. E faz parte da nossa adoração trabalhar no culto do Senhor. Sim. Agora, quando eu venho à igreja só porque eu tenho que trabalhar, aí me parece que a gente não veio para adorar. Parece que É isso que você está falando, que já acontece com você. Eu estou citando exemplo de que também já aconteceu comigo, pode vir a acontecer outras vezes. E propomos que você reflita também, se aconteceu ou acontece com você. Sim. E eu acho que assim, uma reflexão que nós devemos fazer também, e nós enquanto pastores ainda estamos também com essa questão para trabalhar muito, é que o culto, a gente está usando muito o culto como exemplo, né? O culto na igreja, o culto público, porque ele acaba sendo um reflexo da nossa vida, do nosso culto a Deus individual, do nosso culto a Deus em família, a nossa devoção a Deus além do templo, né? Porque eu entendo que o culto aqui, nós estamos no templo, estamos na igreja, os irmãos estão vendo aqui os nossos bancos, aqui é o espaço do culto público, mas o culto público ele é uma reunião de adoradores, né? Aquilo que nós fazemos em casa, a nossa devoção a Deus, a nossa leitura, a nossa oração, nós vimos aqui, nos juntamos e fazemos isso agora de maneira pública, comunitária, todos juntos, dentro de uma organização. E às vezes eu percebo isso, que parece que também na nossa vida individual, e eu vou me usar como exemplo de novo, a gente tem essa dificuldade. Por quê? Há 4 anos terminei o curso de teologia, faculdade, estou fazendo licenciatura agora. E durante esses 4 anos eu tive muito conteúdo de leitura, livros, a leitura da Bíblia, é claro, mas tudo tinha uma motivação acadêmica. Eu precisava estudar para fazer as provas, para o trabalho, eu tinha indicação de livros dos professores, eu tinha que estudá-los para poder terminar o curso, fazer a prova, fazer o trabalho e etc. Passar por todo esse processo. E muitas vezes eu me pegava num momento que agora era minha devocional, eu e Deus ali, Deus, o negócio é a gente agora. Eu começava a ler um texto e eu já me pegava preparando um sermão para a igreja em cima do texto. Não, mas Deus, eu ficava, Deus, não, por favor, agora não, agora eu só quero que o Senhor me ensine, eu quero só ouvir nosso papo. O meu cérebro parece que ele tem uma divisão em 5 linhas, que eu leio um texto, já vai dividir. Eu leio um versículo e encaixo. Introdução, 3 partes, conclusão. Parece que o cérebro já está condicionado a fazer isso. Nossa, é incrível. E é por isso que eu falei que nos usar como exemplo, porque acho que é o mal. Tem que voltar. Sim. Né? Opa, peraí. Eu ia até trocar a palavra, eu acho que é o mal. Mas acho que é um mal mesmo. Porque nós precisamos desse tempo com Deus para nos alimentar, para ter o nosso contato com Deus, independente de como Deus vai nos usar para abençoar a igreja num sermão, num estudo, etc. Mas a gente cai na cilada de achar que o nosso dever é mais importante do que a nossa vida espiritual, do que a nossa vida de comunhão com Deus. Não, eu tenho que pregar, então eu vou pregar domingo. E aí eu estou fazendo as minhas devocionais, eu fico tentando ver como que eu vou encaixar isso num sermão, que música que dá para escolher que vai casar bem com esse tema, com esse texto. Só que isso, de uma certa forma, é colocar o dever acima do momento ali de comunhão, né? É ler a Bíblia, entre aspas, profissionalmente. Ler a Bíblia profissionalmente, exato. E acho que esse problema que nós pastores precisamos superar
Enquanto cristãos, todos nós devemos ter a nossa vida devocional com Deus, não dependendo do culto, mas para que no culto a gente possa fazer isso em espírito e em verdade, né? Não existe um passe de mágica que a gente passa pela porta da igreja e a partir daquele momento nos tornamos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que são aqueles que Deus busca. Não. Nós trazemos isso do nosso dia a dia, ou deveríamos trazer isso do nosso dia a dia, do nosso lar, da nossa convivência diária com Deus, e a manifestação pública daquilo é uma consequência, né? Uma consequência muito mais natural do que a realização de atribuições, né? Aliás, disso que você está falando, é um perigo gigantesco que os pregadores correm, né? De acreditar, não acreditar, assim, passar a enxergar a Bíblia como algo para os outros e não para si. Sim. Então, quando a gente faz isso, a gente cai nessa tentação, nós estamos sendo legalistas. Esses dias a gente ainda que levemos, viu, Samuel, uma palavra maravilhosa lá. Realmente abençoa a igreja. Abençoa, claro que é, porque é o Espírito Santo que está no domínio disso, né? Mas a gente leu aquela palavra que deveria servir primeiro para nós, só pensando em que servia para os outros, né? Sim. E ela primeiro tem que servir para o pregador, né? Exato. A gente gravou mais uma propaganda aí da nossa série de provérbios. Se você não conhece, vai lá no nosso canal. A gente estava gravando, eu gravei um devocional desse com o tema disciplina, né? E gravando e pensando no que, escrevendo ali o esboço para poder gravar para as pessoas, eu comecei a pensar como eu não estava aplicando aquilo na minha vida nos últimos dias, nos últimos meses. É claro, a gente está vivendo um período bem conturbado, bem difícil, e acho que a maioria de nós, a gente foi assim, engolido pelos problemas, né? A gente tinha planos, tinha traçado algumas metas, de repente, na verdade, aquilo ali foi tudo engolido pela pandemia, agora tudo mudou, agora tem que reaprender um monte de coisa, tem que fazer tudo diferente. E eu comecei a pensar nisso, eu acho que eu ainda não tinha saído desse estágio. Bom, a gente já faz mais de um ano que a gente está em quarentena. Já dava para ter se reorganizado e eu não tinha feito muito esforço para isso. E lendo aquilo eu falei, caramba, eu vou gravar esse negócio aqui, vou gravar esse estudo para o pessoal, mas primeiro eu tenho que aplicar na minha vida. E eu comecei a aplicar aquilo. Graças a Deus consegui me organizar melhor um pouquinho, não estou perfeito ainda, mas eu chego lá. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Fazendo esse exercício. Como muitas vezes a gente faz algo porque é uma obrigação, porque é uma atribuição. De uma forma ou de outra, estamos vivendo debaixo da lei. Porque eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. E uma hora ou outra a gente vai perceber que esse não é o caminho. Eu estava conversando com uma pessoa sobre determinada situação essa semana, que os argumentos eram assim, eu sempre fiz tudo certo, eu sempre caminhei correto, eu sempre busquei tal, e agora não estou tendo retorno. É uma mentalidade legalista, porque eu fiz, eu cumpri, determinadas exigências eu fui cumprindo elas e a retribuição não veio. Então tem algo de errado com Deus. Mas na verdade tem algo de errado com a forma com que a gente encarou tudo isso. Eu já tive conversas dessas da pessoa com a Bíblia na mão, conversando comigo, falando assim, olha que esse versículo, eu fiz isso e eu fiz isso, e eu não alcancei o resultado esperado. Então isso daqui não é verdade. Assim, não, é que você fez isso de uma forma pragmática, legalista, você não fez de uma forma espiritual, né? Sim. Você achou que juntando aqueles ingredientes sairia um prato. Então isso não é uma verdadeira adoração. Não é assim que nós devemos adorar a Deus. Sim. O texto que a gente está lendo, né? Gálatas 5, e a gente deixa para os irmãos aqui, né? Esse exercício, né? A gente está falando aqui, o tema, né? É obras e fruto. Nós estamos focando aqui nesse texto Gálatas 5, a partir do 16 até o final.
E nós vamos falar muito sobre essas questões, né? A vida no espírito e a vida na natureza humana. Como a gente falou no começo, né? Nós nascemos homens e mulheres carnais, ou seja, nossa natureza é uma natureza que é de pecado, tende a se afastar cada vez mais de Deus. E há um momento onde nós nos encontramos com Cristo e a graça nos alcança e nós somos completamente transformados. E a Bíblia diz que a partir daí nós passamos a viver de uma forma diferente, a viver pelo Espírito, a viver de uma forma mais livre, uma vida mais abundante, uma vida plena. E o que a gente está falando aqui é que muitas vezes nessa vida no Espírito nós somos tentados a voltar a viver de uma forma legalista, uma forma, como o pastor falou, né? A lei existia para demonstrar o quanto nós somos incapazes, de salvar a nós mesmos. E quando nós estamos no Espírito, nós vemos que isso tudo não importa mais, porque a nossa incapacidade, Cristo foi capaz de cumprir toda a lei e a nossa sentença de morte foi paga por Ele. Então, nós não precisamos mais viver dessa forma legalista. Então, o que a gente está falando aqui é que todas as vezes que a gente for tentado a viver dessa maneira e todas as reflexões que a gente sugeriu aqui, não é para você chegar à conclusão, nossa, eu não sou crente, nossa, como eu sou errado. Não, é justamente uma forma, como Paulo escreveu aqui para a igreja dos Gálatas, para libertar, para a gente não precisar viver mais com esse jugo, para que a nossa vida seja mais leve, para que a nossa vida no Espírito seja uma vida que não fique esperando retribuição de atitudes, porque a maior retribuição como, né? Porque a maior graça que a gente já poderia ter recebido já foi feita em Cristo. Tudo que nós vivemos a partir de agora é fruto de algo que Deus já fez. Só 2 destaques para a gente terminar. Não há o que a gente faça, nada do que a gente faça em termos de ações pode nos tornar justos diante de Deus. Nada. Você pode fazer muitas coisas, isso não vai nos tornar justos diante de Deus. Somente Cristo nos torna justos diante de Deus. É na pessoa de Cristo que nós somos justos. E outra coisa, claro que o trabalho e a obediência fazem parte da vida cristã. Mas quando a gente trabalha e obedece esperando algo em troca, nós não estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Sim. Como se fosse um investimento. Quando a gente faz algo esperando o retorno, a gente faz para nós. Mas quando a gente faz algo não esperando o retorno, aí verdadeiramente a gente faz para Deus. Simplesmente trabalho e obedeço para Deus. E que a graça do Senhor seja derramada sobre a minha vida da maneira como Ele entende que a graça deva ser derramada. Então não devemos ser trabalhadores e obedientes para nós. Devemos ser trabalhadores e obedientes para Deus, satisfeitos com a graça do Senhor derramada sobre a nossa vida. Amém. Porque nós somos guiados pelo Espírito e não vivemos mais debaixo da lei. Amém. É isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez por esse tempo que compartilharam com a gente e esperamos você também no nosso próximo vídeo. O pastor Marcelo vai orar para a gente encerrar. Santo Deus, Pai querido, liberta-nos, ó Deus, de toda e qualquer tentação legalista, de toda e qualquer tentação de negociar com o Senhor, de toda e qualquer tentação de tentar fazer do Senhor um devedor a nós, porque tudo isso não faz parte de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora. Conduz-nos, ó Pai, a ser guiados pelo Espírito, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, sendo essa a primeira importância das nossas vidas. Amém, Jesus. E a partir disso, ó Pai, que as outras coisas todas que obedecemos e fazemos sejam feitas para o Senhor
não para nós mesmos, mas para a adoração ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Agradecemos aí mais uma vez, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo encontro, meus irmãos. Deus nos abençoe.